precisamos levar conosco a prática do perdão. E precisamos entender que perdoar não é um favorzinho que é feito, mas perdoar é ter a certeza, perdoar é ter a noção de que, de verdade, de que de fato, nós precisamos amar as pessoas. O Evangelho de hoje vai falar muito sobre perdão. A chave mestre do Evangelho de hoje é o perdão. E aqui aproveito para trazer para você, para que você possa de fato entender aí no seu coração, aí na sua análise de vida, sobre o que você quer mudar, sobre o que você quer transformar. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos do 20 ao 26. É Jesus quem fala aos seus discípulos. Jesus que fala a nós, nos dá instruções sobre como precisamos e como devemos levar a nossa caminhada adiante. Uma frase que eu quero ressaltar, e a frase que vai nos acompanhar ao longo de todo este episódio de hoje, desta sexta-feira, dessa primeira semana do tempo da Quaresma, é a frase seguinte: vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Sabe qual é o nosso maior problema dentro da igreja? O nosso maior problema é que nós somos bons demais para sermos substituídos. Pessoas são substituíveis, pessoas são passageiras, pessoas precisam ser amadas, precisam corresponder a esse amor para que, de fato, elas possam mergulhar nessa grandeza que é Deus. O Senhor é incrível nós pensarmos como que funciona o ser de Deus, porque Deus é aquele que é imenso, e ao mesmo tempo que Ele é imenso, se faz pequeno em cada pão. E nos convida a sempre mais perdoarmos as pessoas. Eu sei que é muito difícil a gente perdoar alguém que nos fez mal. Eu sei que é difícil de perdoar alguém que nos caluniou, alguém que um dia dirigiu palavras que feriram o nosso coração. Eu sei que é difícil, mas é preciso que nós passemos a perdoar. Que seja uma prática neste tempo da Quaresma, o perdão, que nós possamos amar as pessoas não pelas coisas que essas pessoas possuem, mas que nós possamos passar a amar as pessoas como elas são. Olhar aquilo que tem valor dentro da pessoa, mas não olhar o bem material dessa pessoa, olhar o seu coração. Somos muito afrontosos e achamos muitas vezes que somente nós temos a última palavra. Assim nós não vamos ter capacidade, não vamos poder cantar, por exemplo, uma música do Jadir Barcelos. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Ele muda histórias, revoga sentenças. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Ele muda histórias, revoga sentenças. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Jesus. Se a gente não tem fé nisso aqui, nós não vamos ter capacidade de nos reconciliarmos com o nosso irmão.
Porque às vezes nós estamos dentro da casa de Deus, às vezes nós estamos na celebração da missa, às vezes nós estamos na vivência de algum sacramento, em algum momento de espiritualidade, em algum retiro, enfim. Mas nós estamos ali brigados com o nosso próximo. E Jesus é muito direto, Jesus é muito claro ao dizer assim: quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Jesus nos convida com isso a perdoar agora. Toda ação de perdão, de amor, precisa partir do agora. Quando nós focamos somente em fazer o mal, queremos muitas vezes pagar o mal com o mal e duvidamos, não acreditamos que a última palavra vem de Deus. Hoje você pode estar vivendo o pior momento na sua vida. Você pode estar passando pela enfermidade, você pode estar passando por problemas financeiros, você pode estar passando por dificuldades, você pode estar triste, abatido, caído, mas eu ouso dizer isso para você. E aqui eu creio que eu não estou lançando palavras para o universo ou muito menos palavras motivacionais. O intuito nunca foi esse. Mas eu tenho fé, tenho certeza que Deus hoje está restaurando a sua vida. E de que Deus está mostrando que você não é suficiente, que sem Deus você não é ninguém, e Deus está te mostrando isso. Michael, como que Deus está me mostrando isso? Se eu estou sofrendo, se eu estou com dor, se eu estou abatido, se eu estou caído. Vejamos, Deus não é um Deus que deixa a gente no chão, mas Deus é um Deus que ama, Deus é um Deus que perdoa, Deus é um Deus que a cada dia vai mostrando que o céu é o limite. E nós precisamos trazer isso no nosso coração, amar o próximo, trazer o próximo para perto. E assim nós vamos cantando os louvores de Deus. Estava escutando, antes de fazer este episódio, estava tocando uma música que se tornou conhecida ao longo dos Rosários da Madrugada do Instituto Hesed. As irmãs cantam uma música que é do Ramon e Rafael, que é uma dupla católica, que canta uma música assim: sei que você vai chegar no lugar que eu prometi, é só uma questão de tempo, filho, o mar eu vou abrir. Então comece a preparar a canção que vais cantar, enquanto você me adora, filho, eu abro o mar. Quando a gente passa a perdoar o nosso próximo, a gente passa a adorar a Deus, porque nós enxergamos que nosso Deus é o Deus do amor, nosso Deus é o Deus que transforma, nosso Deus é o Deus que tira da lama aquele que é valioso. Eu e você somos valiosos diante de Deus. Nenhum de nós nascemos para o pecado. Guarda isso que eu estou falando. Você não nasceu para ficar caído. Você não nasceu para ficar isolado da sociedade. Mas você nasceu para ser luz. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para estar no meio das pessoas que precisam de você. Por isso é tempo de esquecer as adversidades. É tempo da paz. É tempo do amor. É tempo da misericórdia. E como é difícil reconhecer que estamos errados. Às vezes nós queremos, como falei, pagar o mal com o mal. Fulano fez mal a mim, então eu vou ser mal com ele também. Queremos seguir as coisas a modo de talhão,
Mas não, que nós possamos, nesta sexta-feira, analisar a nossa vida. E aqui eu lanço um desafio a você que está me escutando. Com certeza, no meio da sua caminhada, muitos foram os motivos que te levaram a brigar com alguém. Às vezes por uma falta de compreensão, às vezes por conta de um pensamento diferente, você brigou com alguém, você feriu alguém, ou até mesmo você se encontra do outro lado da história. De repente você é a pessoa ferida, de repente você é a pessoa que não é compreendida. Mas eu quero dizer a você que todo obstáculo ele vai ser vencido. Toda dor que hoje você passa vai ser curada. Todo machucado que existe em você vai ser tratado. E se você crer nisso, você vai passar a perdoar quem te fez mal. Incompreensões, dores, falhas, ausências. Tudo isso contribui para que a gente se afaste. Por isso é tempo de nós repararmos. A Quaresma é esse período em que nós somos duramente convocados a mudar o nosso caminho. Por isso que o tempo da Quaresma é o tempo, como falo, da secura. É o tempo que a gente não vê muita beleza, é o tempo que a gente não vê muito a solenidade, porque é o tempo que a gente precisa olhar para o nosso próprio interior e ali, de fato, perceber que sem Deus as coisas não têm brilho, sem Deus as coisas não têm cor, sem Deus as coisas não são felizes. Aí nós somos, como estava falando no início, nós somos bons demais para sermos contrariados. E eu vejo muito isso, infelizmente, no coração da nossa juventude. Porque a nossa juventude de agora, ela parece que é acostumada a ter tudo fácil, a ter tudo na moleza. Mas deixa eu falar uma coisa, a santidade, ela é dura. A santidade, ela nos custa, mas ela não custa algo financeiramente. Ela não custa dinheiro, ela não custa bem. A santidade custa o nosso viver. A santidade custa a nossa mudança radical ao Senhor. O jovem que quer encontrar o Senhor de verdade é um jovem que não tem medo do chamado. E quantos são os jovens que têm medo de seguir ao Senhor porque têm medo de dar uma resposta? Tem que dar uma resposta para o Senhor. Michael, não está falando para eu ser padre, para eu ser freira, não. A resposta que você pode dar ao Senhor é se você hoje está vivendo na vida de pecado, você largar essa vida de pecado. Se você está vivendo no mundo da droga, da pornografia, dos vícios, dos palavreados, das músicas, dos comportamentos, de você renunciar a tudo isso. Nós precisamos ser todos de Deus. Nós precisamos entregar a nossa vida toda ao Senhor, sem medo de ser feliz, sem medo das incompreensões, sem medo dos comentários, sem medo das pessoas que vão falar alguma coisa. Precisamos ser todos de Deus porque nascemos para isso. Nascemos para nos consumir pelo Senhor. Nascemos para estar todo dia na igreja. Nascemos para ser jovens da oração. Nascemos para ser pessoas que buscam cada dia mais o Senhor, mas não busquem o Senhor por status, mas busquem o Senhor porque de fato tem sede, porque de fato tem fome, porque de fato tem saudades de Deus. E é isso que Jesus no sacrário espera de nós: a visita, o encontro, a partilha, o estar junto, o amar, o ser, o se integrar a Ele. É isso que de verdade Deus espera de cada um de nós. Não pensemos nós que, sendo jovens, o que Deus quer de nós é um choro numa adoração, é um gritar numa missa, é um cantar bonito, é um servir bonito, é estar bonito somente por fora, enquanto muitas vezes por dentro nós somos todos feios e inacabáveis. Somos obras de Deus, que estamos perambulando neste mundo, mas nosso lugar não é aqui. Você, jovem que está escutando isso, você é convocado a ser um sinal profético da graça de Deus aonde quer que você esteja. Não seja
uma pessoa boa somente na igreja. Não apresente Jesus somente para quem já o conhece, mas apresente Jesus no mundo, apresente Jesus nas periferias. Use, se for preciso, o seu celular, as suas redes sociais, a sua vida. Use isso como uma entrega total ao Senhor, porque o Senhor precisa não do seu falar bonito, mas o Senhor precisa da sua conversão de almas. Você é chamado a trazer pessoas para perto e não de afastar. Quando nós afastamos pessoas de nosso convívio, nós estamos nos autocondenando, porque deixamos de colocar em prática um dos principais mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo amar o nosso próximo como a nós mesmos. Por isso é triste, é cortante o jovem que faz seleção de amizades por conta de bens materiais. Não falo com fulano porque o fulano não tem um telefone bom. Não falo com ciclano porque o ciclano mora mal, mora numa casa ruim, não mora numa casa bonita e boa. Quando nós selecionamos pessoas assim, além de estarmos sendo pessoas, desculpa esse linguajar estranho, mas pessoas escrotas. Tem muita gente que é escroto, tem muita gente que é rebelde. Por isso que de fato o Senhor vem dar para nós esse choque de realidade. Porque se nós não amamos, se nós não perdoamos, se nós pagamos o mal com o mal, não vamos a lugar nenhum. Ou melhor, nós vamos para o inferno. Não vamos para o céu, não. Tem muito santo que não é canonizado e que soube viver radicalmente isso aqui que eu estou falando. O santo é santo porque em tudo amou a Deus e amou o próximo. Quantos santos foram incompreendidos? Quantos santos tiveram sua paz roubada? Tiveram o seu sossego tirado, mas nem por isso explodiram. Por isso, que nós possamos hoje olhar para o interior do nosso coração e de fato pensar: Senhor, o que eu preciso mudar aqui? O que eu preciso perdoar? Quem eu preciso perdoar? Pense aí, com certeza tem algum familiar, algum parente, algum amigo, alguém do seu trabalho, alguém da sua escola, alguém que fez coisas lá atrás a você, que você nunca teve capacidade de perdoar. Perdoa essa pessoa hoje, ainda é tempo. E o Evangelho de hoje nos convida a essa mudança de vida, mudança de comportamento. Quando nós passarmos a perdoarmos aquelas pessoas que nos fizeram mal, aquelas pessoas que nos machucaram, aquelas pessoas que falaram tudo que é ruim contra nós, pessoas que uma vez mentiram, pessoas que uma vez destruíram nossa vida, quando nós perdoarmos essa pessoa, nós vamos estar mostrando um céu para elas. Mas perdoar de verdade não é só dizer desculpa, não. É perdoar de verdade. É perdoar e recomeçar. Porque a nossa vida é assim, é caindo, levantando, ajudando a levantar e continuando o caminho. É seguindo o Senhor junto. Se um fica para trás, a gente corre, volta, leva de volta. Então, assim, que nós possamos recomeçar o caminho com essas pessoas que nós perdoamos e que nós possamos de fato entender que amando a Deus é amando o próximo também, que buscando a Deus nesse tempo de quaresma é olhando para o nosso interior, e olhando o nosso interior é transformando aquilo que de fato precisa de uma mudança, porque nós estamos em mudança para o Senhor e o Senhor quer muito isso de nós. A nossa mudança, o nosso coração pulsando, o nosso coração servindo, o nosso coração palpitando de um jeito mais forte, o nosso coração de verdade inteiro entregue. A juventude precisa ter um coração todo entregue ao Senhor. Encerro trazendo o questionamento lá da primeira leitura, que é da profecia de Ezequiel, no seu capítulo 18, versículos do 21 ao 28. Se o justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Quando nós fazemos a maldade, nós damos um contra-testemunho muito grande. Quando nós desviamos a nossa rota da rota de Deus, nós estamos em busca de quê?
E é essa pergunta que eu faço a você, e assim vou encerrando este momento. Nós, ao caminharmos 40 dias com Jesus no deserto, mas não é no deserto que é aí fora, não. É o deserto da nossa vida, a nossa solidão, o nosso silêncio. Caminhando nesse deserto, o que queremos, o que buscamos, ou melhor, o que somos, o que temos, o que pretendemos ser. Se o Senhor não é o centro da nossa vida, em que lugar nós estamos colocando Ele? Que nós possamos, nessa sexta-feira, o dia em que devocionalmente, devotamente, olhamos para a paixão e morte de Jesus, que nós possamos compreender e amar o amado. Amar o amado que muitas vezes passa despercebidamente no nosso dia a dia, porque damos mais atenção a coisas que são do mundo do que as coisas que são de Deus. Porque as coisas do mundo são legais, porque as pessoas do mundo nos colocam lá em cima, porque as pessoas do mundo procuram nos compreender, porque as pessoas do mundo colocam a gente num pedestal. Enquanto Deus nos responde silenciosamente, mas nos responde com uma coisa muito valiosa. Deus nos responde com a cada batida do nosso coração, com um eu te amo. Meu irmão, minha irmã, se você tem dúvida que Deus te ama, é só você colocar a mão no seu coração e perceber. A cada respirada que você dá é uma prova de que Deus te ama. Mas fica aqui um conselho. Aproveita que Deus te dá essa oportunidade de você estar vivo, andando, falando. E se você chegou até aqui, aproveita para fazer o bem hoje. Aproveita para perdoar hoje. Aproveita para ser luz para alguém hoje. Queremos muitas vezes um perdão somente quando a pessoa está dentro de um caixão, somente quando a pessoa já morreu. Ali já passou, ali acabou. Queremos muitas vezes, me leva, me perdoa, e choramos ali sobre o caixão. Enquanto Jesus passa o ano todinho dizendo para nós, o tempo de amar é agora, o tempo de perdoar é agora. E que nós possamos, nesse dia, exercitar a prática do perdão. Ame alguém que te feriu, ame alguém que te fez mal, ame alguém que te machucou. Ao fazer isso, você não vai estar sendo maluco, maluca, mas ao fazer isso, você vai estar mostrando que de verdade você é uma pessoa do Evangelho. E sendo uma pessoa do Evangelho, você está mostrando o céu para o próximo. Você está mostrando que o amor sempre vence, que o amor sempre vai prevalecer, que o amor sempre vai existir, porque o amor é uma pessoa, o amor é Jesus Cristo. E este mesmo Jesus Cristo nos convoca a sermos, na vida de alguém, luz, paz, fraternidade e, sobretudo, presença, para que a luz do Evangelho nunca se apague. Que nós possamos abrir os nossos corações à boa nova de Cristo e experimentar em nossa vida essa transformação, amando, amar os outros e amar os outros para levar todos a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.